Tá, vamos continuar aqui então, tá? Agora vamos falar do plano de ação didática, né? O professor precisa ter um processo de planejamento do conteúdo que ele vai ensinar, tá bom? Isso é uma necessidade que o professor precisa ter. Todo professor ele tem essa necessidade de ter um planejamento de conteúdo, certo? No caso da escola bíblica dominical, nós temos uma vantagem aqui. Qual que é a nossa vantagem aqui? A vantagem nossa é que a gente já tem uma revista, né? Que já vem preparado o conteúdo para nós, que é trimestral. Então a gente já tem isso aqui. O que o plano tem que apresentar? Uma ordem sequencial. Vamos supor que caso você não tenha uma revista na sua igreja, então você vai desenvolver um tema, se desenvolve um tema para um certo período, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Geralmente as revistas de escola dominical desenvolvem 3 meses para facilitar, né? Então você pode desenvolver 3 meses de um estudo aí, a vida de José, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A vida de José na casa dos pais, a vida de José antes do sonho, a vida de José depois do sonho, a vida de José no Egito, a vida de José no trono. Então você cria semana a semana, domingo a domingo, uma ordem do que você vai ensinar, certo? Sempre trabalhando dentro do mesmo tema, para que o aluno possa assimilar tranquilamente o que ele está sendo passado. Objetividade, né? Essa aula que você vai ministrar, ela deve estar atrelada à realidade do aluno, ou seja, você vai aplicar essa aula à realidade do aluno. Como que eu aplico essa aula sobre a vida de José na vida do aluno? Tá certo? Como que eu faço isso? Você precisa trabalhar isso aí. O que tem, o que eu posso colocar da vida de José que pode servir na vida do meu aluno hoje que está na minha sala de aula? Quais os desafios que ele tem? Como que eu posso trabalhar dentro da realidade dele aquilo que José viveu, certo? Então, isso aqui você precisa pensar também em trabalhar. E depois, coerência, tá? Coerência aqui, ó, coerência, ideias práticas, flexibilidade, possibilidade de mudanças, conforme se fizer necessário. Você monta o planejamento, né? Tá aqui o processo de planejamento, com a ordem sequencial, com a objetividade e com a coerência, né? Eu tenho que ser coerente com a realidade da vida, tá? As ideias, a prática aqui, ó, a flexibilidade, que é a capacidade que você tem que ter de, se for necessário, mudar a maneira como vai ser ensinado, mudar o conteúdo, você vai mudar o conteúdo, certo? Que o objetivo seu é ser bem sucedido no ensino com os seus alunos, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui nesse plano de ação didática aqui na sequência, o métodos e técnicas de ensino. Os métodos de ensino ou estratégia de ensino são ações, processos ou comportamentos que são planejados pelo professor para colocar o aluno em contato direto com fatos e experiências que possibilitam a mudança de conduta. Tem também a finalidade de despertar o interesse no aluno, facilitar a fixação do assunto, acelerar a aprendizagem, além de destacar informações essenciais. Então, olha só aqui que a gente tem aqui, né? São ações, os métodos e técnicas, ó, processos, certo? Comportamentos. Para quê? Que eles são planejados aqui, ó. Qual é a finalidade? Colocar o aluno em contato direto com fatos e experiências. Então você vai desenvolver, não pode ficar só na teoria com o seu aluno. Você precisa desenvolver aí um método para que o aluno tenha contato, né, com esses fatos e com essas experiências. Para a escolha dos métodos aqui, o professor deve levar em consideração o nível de conhecimento e aprendizagem do aluno. Isso aqui é fundamental, ó. Como é que eu vou descobrir o nível de conhecimento e aprendizagem do aluno? Testando, certo? Você vai, por exemplo, se você quer falar da vida de José, que a gente falou em cima lá, você vai fazer ali um trabalho ali de pesquisa de perguntas ali na sala de aula antecipadamente, para eles escreverem sobre o que eles conhecem sobre a história de José, né? É isso, certo? Você vai tentar pesquisar o que ele já sabe. Aí ele coloca aqui, ó, os métodos e as técnicas de ensino devem oferecer oportunidade para que o educando perceba, compare, selecione, classifique, defina, critique, isto é, elabore para si os frutos da sua aprendizagem, né? O que nós como professor vamos fazer? Nós vamos criar maneiras para que o aluno pegue aquela informação que a gente está passando para ele
ele compare aquela informação com a sua realidade, ele selecione aspectos daquela informação e ele aplique na sua vida, ele critique também aquela informação. Mas por que José fez desse jeito aqui? Por que ele não fez de outra maneira? Isso você vai trabalhando com o aluno de maneira que ele possa adquirir conhecimento. Os métodos aqui, e as técnicas de ensino representam as estratégias aplicadas no ensino para serem alcançados os objetivos previstos. Eles devem oferecer oportunidades para que o educando perceba, compare, aqui classifique, critique, elabore os frutos da sua aprendizagem. Então vamos lá, exemplos de métodos. Nós temos vários métodos aí, tá bom? Nós temos um método de preleção, que é feito por uma pessoa diante de um auditório. Você vai lá, prepara a aula e você fala, só fala, tá? E vai passando a informação para os alunos. Nós temos um método de discussão em grupo, que é uma troca de ideias, né? Que é planejada previamente entre 3 ou mais pessoas sobre um assunto que você selecionou, tá bom? Esse é o método de discussão em grupo. Você reúne o grupo lá, faz uma roda lá e troca uma ideia com eles ali sobre aquele determinado assunto, procurando tirar deles também informação, e você como professor vai intermediando e vai acrescentando essas informações para ele. Temos o painel parlamento, ou seja, vamos antes que temos a discussão em painel, que é uma conversa diante de um auditório sobre um tópico previamente selecionado, tá? Você escolhe um tópico ali, a gente já falou aqui a vida de José, e aí você vai colocar num painel e vai discutir sobre a vida de José com ele aí. Quais foram os pontos altos da vida de José? Quais foram os acertos, os erros da vida de José? Como que ele conseguiu, né, manter uma vida santa diante de Deus nos desafios da vida que ele enfrentou? Então é isso aí, tá bom? Os pequenos grupos de estudo, fracionamento, né? Pequenos grupos de estudo são o que o pessoal chama hoje de GC, né? Pode estar incluído aqui, tá bom? Ou célula, né? O pessoal se reúne, são divisões de um grupo grande, os grupos discutem problemas específicos e em geral e apresentam as conclusões ao grupo todo, certo? Então é isso que ele faz, você reúne a turma lá, separa em grupo lá, e aí aquele grupo, os grupos estão ali, vão discutir, e depois os grupos vão se reunir e eles vão apresentar aí as suas conclusões aí para todo o grupo em geral, né? Tá bom? A dramatização, você pega um problema, né, e vai encenar esse problema, tipo um teatro, você vai fazer um teatro para encenar esse problema que você tem aí, tá bom? Ou a aula, você transforma a aula num teatro, isso é uma forma de poder, é um método também de estudo. O estudo de um caso, que é a apresentação de um problema, no qual se inclui detalhes suficientes para tomar possível a participação de grupos para assinalar os problemas envolvidos. Você pega o conteúdo que você quer ensinar e transforma ele num caso, né? O caso é, por exemplo, o conteúdo da história, a vida de José, que a gente está falando aqui, falando para a gente manter aqui, né? Que a gente está discutindo. E aí você pega aquilo lá e transforma num caso, a vida de José, e começa a buscar a participação do pessoal do grupo dentro daquela situação. Ele pode ser por escrito, oralmente, ou pode ser dramatizado, pode ser filmado, ou ele pode ser gravado, tá bom? Todas essas são possibilidades de ideias que você pode passar com o aluno. O método de explosão de ideias é um método de estudar um problema no qual os membros do grupo sugerem em tempo limitado todas as possíveis soluções que lhes vêm à mente, limitando-se apenas a sugerir, deixando para depois a avaliação. Você trabalha aqui, você joga um assunto e aí você chama a atenção dos alunos para já falar o que vem à cabeça deles quando pensam sobre esse assunto, tá bom? Vamos dar um exemplo aí, você está falando sobre namoro e a Bíblia no seu estudo com adolescentes e jovens. Então você joga lá, coloca lá, né? E joga e pergunta para eles aí o que eles acham ali, sem pesquisa, sem nada, tá bom? E aí você, daquela informação que você pegou e tirou deles,
você vai trabalhar no desenvolvimento daquilo que você quer agora transmitir